Bem-vindo ao podcast E se falássemos da Europa? Muito obrigada, Mário Campo Largo, de vires aqui a este podcast debater o digital e a Europa. Tu tens um percurso longo na Comissão Europeia, no digital, nas tecnologias, na inovação, nas telecomunicações, e conheces bem estas áreas e a implicação destas políticas, inclusivamente nas instituições europeias. E montaste agora o teletrabalho na Comissão Europeia como Diretor-Geral de Informática. E a minha questão é uma questão muito simples de colocar, muito difícil de responder. Ou seja, como é que vês o futuro do trabalho? Ou seja, tu percebeste na Comissão Europeia que havia modificações, que não foram só modificações do acesso à internet, dos recursos informáticos disponíveis para os funcionários. Isso mudou o funcionamento da organização. Como é que esta experiência recente, que foi um enorme desafio para ti, que eu sei que fizeste com imenso sucesso, como é que essa experiência recente te permite refletir sobre a organização do trabalho por via do digital no futuro? Primeiro de tudo, agradecer a tua oportunidade de estar aqui a conversar contigo, Margarida, também tão empenhada nas questões europeias desde há tanto tempo. E, de facto, o ano passado foi um ano absolutamente crucial na minha vida e na minha experiência profissional. Nós já sabemos, por definição, que os momentos de crise podem permitir uma aceleração na transformação das sociedades, esperando que essa transformação seja no bom sentido e, de facto, o grande desafio para mim, enquanto Diretor-Geral em funções da Digit, foi, efetivamente, promover a transformação digital no momento de crise. E no momento de crise, o que é que a gente consegue? Como líderes, consegue uma maior energia a partir das nossas equipas, um foco muito maior do que, enfim, num dia normal, consegue uma flexibilidade imensa em termos da cooperação entre todos e consegue acelerar os princípios estratégicos que já tinha definidos de uma forma incrível. E foi isso que se passou. Nós passámos de 4.000 funcionários em teletrabalho, tipicamente nas quartas-feiras à tarde, para 32.000 funcionários todos os dias, desde o dia 18 de março do ano passado. Isso é extraordinário na vida de uma pessoa. A primeira fase foi pôr toda a gente em teletrabalho, a segunda fase foi dar ferramentas de colaboração muito mais avançadas para permitir, digamos, que a eficiência e eficácia do trabalho fosse muito maior, e depois foi avançar decididamente em questões como trabalhar sem papel. As assinaturas digitais passaram a ser frequentes na Comissão, eram absolutamente fundamentais, e são apenas 3 exemplos que mostram como uma estratégia digital que nós já tínhamos definido em 2018 sofreu uma aceleração brutal neste contexto pandémico. Brinca-se às vezes na internet dizendo que os melhores CIOs, Chief Information Officers, neste momento foi de facto a crise, não é? O que é que nós aprendemos com isso? Aprendemos que as organizações não vão voltar ao que eram antigamente. De facto, eu costumo dizer que os novos métodos de trabalho baseiam-se em 2 perspectivas que são importantes que a gente considere, que é aonde é que vamos trabalhar e como é que trabalhamos. Estas 2 dimensões são importantes. O local e o tempo. E o local, na minha perspectiva atual, é que, principalmente nas administrações públicas, é que nós vamos ter um contínuo entre o escritório no edifício da Comissão, neste caso, e o escritório na nossa casa, o que vai permitir uma maior flexibilidade e gestão do tempo por parte dos funcionários. E depois o tempo é diferente, porque o tempo em que estamos em casa permite-nos trabalhar e refletir sobre determinados assuntos, fazer trabalhos que podemos fazer sozinhos, mas precisamos de voltar ao escritório, digamos, no edifício da Comissão ou da Administração Pública, para encontrar os colegas, para estabelecer uma dinâmica de grupo, para estabelecer objetivos, para trabalhar em projetos. No nosso caso, que tem muito a ver com o desenvolvimento de software e de aplicações para a Administração Pública, temos que trabalhar nos testes, na integração e digamos, no trabalho com os utilizadores para que, digamos, a introdução dessas novas ferramentas seja um sucesso. Portanto, aqui estão alguns dos aspectos que tive que endereçar durante uma crise e as lições que nós aprendemos para o futuro. Para o futuro. Mas a Comissão Europeia é uma instituição que eu diria privilegiada, em que os funcionários são privilegiados e, de facto, achei muito interessante que tivesses referido a forma como cada um se empenhou nessa transformação. Portanto, não foi só a questão de pôr os recursos à disposição das pessoas, foi a forma como as pessoas se organizaram. Mas, Margarida, é que não há segredos nisto.
a prioridade é pessoas, processos e só depois as ferramentas de IT neste caso. Nós trabalhamos muito na parte digital, mas o que é importante é que as pessoas percebam e tenham um sentimento de adesão e de pertença ao movimento em que estamos. E é preciso que nós refletamos sobre os processos e que os mudemos antes de introduzir as ferramentas, porque senão nós só estamos a automatizar processos que tinham uma lógica completamente diferente e, portanto, estamos só a automatizar, a acelerar processos que em si podem não estar definidos de acordo com a lógica digital. Só assim é que fazes a mudança. Só assim é que fazes a mudança. Exatamente. Mas, de facto, a Comissão é eu diria, uma organização, uma instituição elitista, passa a expressão. Mas nós temos que pensar na questão do futuro do trabalho e na implicação do digital nas sociedades para toda a sociedade. E o que nós verificamos é que esta situação que atravessamos, com o recurso sistemático ao digital, veio evidenciar novas desigualdades. Ou melhor, veio evidenciar desigualdades e acentuar desigualdades. Como é que vês, ou seja, qual é a estratégia que deve ser seguida no sentido de o digital não deixar ninguém para trás? Exato. Deixa-me fazer uma referência. Apesar de facto, a Comissão e provavelmente outras administrações públicas nacionais poderem ser consideradas entidades especiais, em certo sentido, foi particularmente importante para mim, durante toda a crise, estabelecer uma relação pessoal com todas as pessoas. Eu todas as semanas, falei diretamente com todos os funcionários da Digit. A Digit é a Direção-Geral da Informática e, em geral, tivemos um plano de interação musculado com todas as pessoas da Comissão para tentar perceber quais eram os efeitos pessoais, não só profissionais, que o facto de estarmos em casa, que o facto de não estarmos tão familiares com os mecanismos da colaboração digital podiam trazer. Isso é sempre muito, muito importante, pôr o foco nas pessoas, perceber que a saúde mental e pessoal é importante para a produtividade e é importante porque temos ali um colega que está a trabalhar. Ao nível mais global, de facto, o que temos de ter em atenção é, primeiro, as competências digitais. As competências digitais que podem ser muito agudas quando estamos a falar nas competências profissionais, mas têm que ser básicas. Eu costumo dizer que nós temos que trazer até à população uma capacidade, uma certa fluência digital, ou seja, que elas pensem de uma forma diferente. Nós habituámos-nos... Mas tu tens uma questão geracional, quer dizer, uma questão social, já vamos falar nos multicanal, mas como nós nos habituámos, por exemplo, a utilizar frequentemente com os nossos filhos, com os nossos netos, a utilização de redes sociais, como nós acedemos já aos jornais online, como interagimos com o nosso banco ou com a marcação das viagens de uma forma completamente desintermediada, e isso foi, digamos, evoluindo normalmente, e se cria uma apetência nas pessoas para poderem trabalhar de uma forma digital. O que nós temos é que fazer o balanço entre o dia-a-dia social e a parte profissional. E depois temos de ter atenção às pessoas que, por razões mais várias, podem não estar tão adaptadas e temos que encontrar os multicanal. Em Portugal eu acho muito, muito interessante, por exemplo, a ideia de que quando as pessoas não têm acesso já à via digital, as juntas de freguesia ou a própria administração pública vai à casa das pessoas. Acho absolutamente fantástico que a administração pública portuguesa, que aliás é pioneira nesse sentido, deixe de chamar o cidadão ou o empreendedor ao seu local, mas vá ela própria. Houve imensas iniciativas. Margarida, permite-me este pequeno clin d'œil, como se diz em francês, este pequeno pescar de olho para a situação de nós já sermos avós e, portanto, eu ficar tão emocionado quando soube que o meu neto, no segundo ou terceiro dia de vida, teve alguém do registro civil que foi ao hospital com um iPad, tirou a fotografia e resolveu todo o problema da relação deste novo ser com a administração. Resolveu todo o problema. Ou seja, o meu neto ou uma pessoa deixou de ir à administração quando precisa de um serviço que a administração pública pode dar de uma forma distribuída. Não. A administração pública congrega-se naquilo que a gente chama um evento da vida e vai até ao cidadão ou até ao business, a criação da empresa na hora, tantas outras coisas. Portanto, isso é termos uma administração que está não centrada nela própria, mas centrada nos interesses da pessoa. E esta dimensão do centrado no cidadão... E agora lançado recentemente pelo Governo a reforma na hora.
Ora, exatamente, todos esses aspectos são trazer a administração ao encontro do desafio que o cidadão ou a empresa tem e não trazer o cidadão digamos, à separação de preocupações que existe numa administração tradicional pública, que é eu sou das finanças, eu sou do social, eu sou da educação, eu sou disto, eu sou daquilo. Essa lógica de inversão é muito importante nesta relação do digital. E vamos ver se isso ajuda, de facto, a que essas separações que existem entre as administrações, se isso ajuda a que essas separações desapareçam e organizar um melhor serviço para o cidadão. Tem que ajudar, porque eu lembro-me sempre, quando era jovem, de ver as pessoas mais velhas irem com os guarda-chuvas nas costas até à administração pública uma vez por ano, ao senhor da administração pública. Hoje em dia, quando eu entro numa administração pública digital, eu não tenho separação entre o Ministério A, B ou C, eu tenho um guichê único que está junto de mim e, portanto, é a administração pública que tem que se modernizar para servir aquele particular cidadão ou empreendedor naquele momento, naquilo que ele precisa. Esse é o grande desafio para a administração pública. Mas exatamente, passamos para um outro tema que eu também gostava de conversar contigo, que é a União Europeia aprovou uma resposta europeia à crise. E vai criar um fundo, o Fundo de Recuperação. Exato. E os Estados-membros têm que apresentar o seu Plano Nacional de Recuperação, o Plano de Recuperação e Resiliência, assim Exato. se chama. E os Estados-membros são obrigados a usar 20% do financiamento que vão receber, são obrigados a usar esses 20% na transição para o digital. Segundo li, das declarações do Primeiro-Ministro e do Governo, Portugal vai usar 38% do financiamento na transição para o digital. Isto é uma prioridade europeia, a transição para o digital. Como é que vês que isto pode ter um impacto nas sociedades, no sentido de fazer a transformação económica, a organização das empresas, novos processos de investimento, uma economia mais verde, por um lado. Por outro lado, organizar os serviços na linha daquilo que tu referiste. Como é que vês, eu não queria chamar esta obrigação, mas esta prioridade política da União Europeia na transição para o digital? É aqui que há condições para fazer essa transição e não deixar ninguém para trás? É uma oportunidade enorme, porque é um condicionalismo do apoio e, portanto, as duas dimensões tão importantes para a Europa hoje em dia, o verde e o digital, estão aí bem claros. E temos que ser objetivos. Assim que eu penso que é importante que, neste aspecto, quando a gente põe fundos à disposição, digamos, desta União Europeia, esses condicionalismos são incentivadores, são aqueles que criam oportunidades. Na parte do digital, há duas opções fundamentais para qualquer Estado-membro. Um é incentivar que a administração pública se modernize, crie uma dimensão digital. Um dos pilares do Plano de Recuperação e Resiliência é exatamente as reformas da administração. Exatamente, porque essa reforma, essa agilidade da administração pública é um facilitador para uma sociedade mais dinâmica, não é? E depois temos que investir também na sociedade, na dimensão empresarial, para que ela também se modernize. Não é só um desafio para a administração pública, é um desafio para todos nós. Perceber que os mercados que no passado eram mercados que cresciam gradualmente, que neste momento podem passar de 0 a infinito de um dia para o outro, porque as nossas startups não estão necessariamente a vender no domínio digital coisas num espaço territorial fixo, mas têm, digamos, uma dimensão global. É um desafio completamente novo para as nossas sociedades. E Portugal tem potencial imenso, porque com o Web Summit, com a dinâmica de criação de emprego a partir de pequenas e médias empresas, com as startups, com os scale-ups que temos em quase todo o país, Portugal é um hub hoje em dia de inovação e de criatividade. E, portanto, com estes fundos no digital e no green, na parte verde, digamos, temos uma oportunidade fantástica e acho que digamos, uma oportunidade a não perder neste momento. Nós até agora falámos das vantagens do digital, Sim. Dos desafios, mas das vantagens do digital. Mas há outra dimensão. As sociedades europeias são sociedades abertas, as democracias europeias assentam em valores, a União Europeia assenta em valores. E nós temos assistido recentemente ao uso do digital no combate aos valores europeus e no combate às democracias. Ou seja, digamos que este é o outro aspecto. A minha questão é como lidar com o digital para
valorizar a soberania europeia, ou seja, para defender a soberania europeia. Eu diria defender a soberania europeia, defender as democracias europeias com o digital. Bom, a centralidade do digital na sociedade tem esses aspectos, digamos que se opõem quase um ao outro. Nós vivemos durante a crise, o incremento dos ataques na área da cibersegurança foi imenso, é importante. A desinformação que existe, recentemente vieram ao público todas as tentativas de ataques a agências como a Agência do Medicamento na Europa e, portanto, há um aspecto importante que devemos considerar, porque ele faz parte desta nova vida, digamos. Como é que a gente pode atuar aí? Primeiro, ter a capacidade de fazer compreender a toda a gente que, de facto, os perigos existem e uma consciência desses perigos para que cada um seja um ator na prevenção dessas situações, digamos que, infelizmente, são exploradas não só por gangues, como por criminais, mas como por Estados e por potências, digamos, enfim, que todos conhecidos. Portanto, é importante que nós tenhamos essa noção deste novo mundo e das implicações disso. E isso o que é que implica? Implica que nós, uma vez mais, demos formação às pessoas e que defendamos os princípios europeus. Faço referência aqui, porque acho muito interessante, a Declaração de Berlim, que aliás vai ter um seguimento na Declaração de Lisboa. A Declaração de Berlim chama-se a Declaração de Berlim sobre a sociedade digital e um governo digital baseado nos valores europeus. E só este título acho que dá uma ideia perfeita. E os valores europeus são os valores da democracia, os valores dos direitos humanos, do Estado de Direito, mas da inclusão, mas da segurança, mas da confiança, mas da diversidade, mas da igualdade. São todos esses valores que são tão importantes para nós. O que é importante que o Estado faça e as administrações públicas? Que sejam os paladinos da defesa desses interesses. Porque nós sabemos hoje em dia... A começar pelas políticas dos próprios... A começar pelas políticas e pelas práticas, porque nós sabemos hoje em dia que a proteção dos dados, a proteção do indivíduo quando entramos numa rede social não é ideal e sabemos quais são os interesses que estão por trás dessas redes sociais e como é que eles exploram a informação que captam de cada uma das pessoas. O Estado tem que ter um novo contrato social com o cidadão. Um contrato social baseado nestes valores europeus e de tal maneira que o cidadão, nas suas múltiplas vertentes, quando dá ao Estado conhecimento sobre a sua atividade económica, a sua atividade pessoal, etc., tenha absoluta confiança que o Estado trata esses dados de uma forma correta, de acordo com o GDPR ou o RGPD, como se diz em português, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas, acima de tudo, que o trate de uma forma ética. Mas os desafios são muito grandes, porque nós todos queremos entrar num domínio, por exemplo, da inteligência artificial, porque ela pode ajudar enormemente na eficácia, na maneira como nós trabalhamos, na produtividade, mas os próprios algoritmos que estão por trás da inteligência artificial têm que ser escrutinados para sabermos que não introduzem um certo bias, que é, aliás, muito difícil de diagnosticar. Quer dizer que, por um lado, e volta à questão que tu levantaste, aquilo que nós beneficiamos com o digital tem sempre o outro lado, e é entre um balanço e uma coerência entre os dois aspectos que temos que fazer o nosso progresso. Aliás, a Comissão saiu no fim do ano com um pacote exatamente, Digital Act, que é muito importante. Por exemplo, qual é o papel dos intermediários, das plataformas? O que é que os empreendedores, o que é que o negócio e o cidadão dá sem saber a essas plataformas que, de alguma maneira, contrariam o senso comum de uma sociedade em que cada um tem a sua parte, tem a sua retribuição pelo seu trabalho e pelo seu investimento e que, neste caso, pode ser defraudado pela existência de plataformas globais que, de alguma maneira, fogem ao escrutínio e à capacidade de intervenção dos Estados, porque eles próprios são muito mais que os Estados. E, aliás, referiste já o pacote que a Comissão apresentou sobre o digital no final do ano, mas também apresentou, e eu isso gostaria de destacar também essa iniciativa, o Plano de Ação para a Democracia na Europa. Exato. Exatamente. E este Plano de Ação para a Democracia na Europa tem, exatamente, como questões centrais de discussão, que estratégias é que a União Europeia e os Estados-membros devem seguir, em vários domínios, a vários níveis, para poderem proteger e promover os valores
valores europeus e proteger as democracias Aliás, europeias. deixa-me, a propósito disso, complementar somente que uma das ações que nós estamos a fazer agora na DIGIT, portanto, na Direção-Geral da IT da Comissão, é precisamente colaborar na Conferência do Futuro da Europa. E isto é fascinante para mim, porque, primeiro, nós não temos uma tradição a nível europeu de consultar diretamente os cidadãos, muito menos a nível, digamos, da União Europeia. Tínhamos já o U-Survey que permitia, de alguma maneira, e que foi, aliás, desenvolvido em sistema aberto por nós e que permite, digamos, uma interação. Mas com a Conferência do Futuro da Europa, o que nós fazemos é, efetivamente, entrarmos num domínio absolutamente fascinante, que é o domínio da consulta direta com os cidadãos, do empenhamento dos cidadãos em votar em soluções, em dar ideias. E este tipo de nova democracia que o digital permite e que vem, aliás, na linha de uma democracia digital positiva, é provavelmente uma pista para explorar no futuro com mais... Exatamente. Referiste uma situação em que eu acho que o digital está à prova. Como é que o digital pode contribuir de uma forma positiva para a construção das democracias. E acho que é um grande desafio para as instituições europeias usarem o digital na Conferência sobre o Futuro da Europa. Não é suficiente, sem dúvida. Exatamente. Mas se nós queremos que vários parceiros e que os cidadãos participem na Conferência sobre o Futuro da Europa, claramente o digital vai ajudar. Da mesma maneira que há bocadinho poderíamos ter falado que as novas maneiras de trabalhar são híbridas, são digamos, uma mescla de várias situações. A consulta aos cidadãos, o empenhamento dos cidadãos, o empoderamento dos cidadãos passa não só pela parte digital, mas passa também pela parte digital. E é essa lógica de colaboração digital e em reuniões e em consultas, em reuniões de proximidade, que vai dar um poder enorme e que vai demonstrar, eu penso, o poder da democracia e os valores europeus na prática. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada pela tua disponibilidade para teres participado no podcast E se Falássemos da Europa. Muito obrigada. Obrigado a ti. Obrigado pela oportunidade.